nós queremos agradecer à nossa amada irmã Cláudia Salles pela condução desta primeira parte do culto, antes da proclamação da mensagem de Cristo. E nós temos nos alegrado bastante por ver os irmãos engajados, felizes, sempre que escalados para estarem juntamente com o pastor no púlpito, também desempenhando com muita segurança, com muita satisfação a condução dos trabalhos. Assim, nós vamos testemunhando também, a igreja vai observando o amadurecimento dos irmãos nessa caminhada. Eu costumo sempre dizer que o púlpito não é do pastor Gabriel, o púlpito é da igreja e de Cristo, e portanto deve ser objeto aí da nossa condução também, para que os irmãos dele. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, e nós queremos ler com os irmãos os versos de 1 até o verso número 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 até o verso 15. Seguindo nesta sequência temática que o Senhor colocou no nosso coração para o mês de fevereiro, falando à igreja, continuaremos falando sobre a contribuição dos dízimos e das ofertas na igreja reformada, como um sintoma, um sinônimo da nossa devoção completa diante do Senhor. Semana passada nós vimos aqui qual é o objetivo, o que revela a nossa fidelidade na entrega ou na devolução dos dízimos e das ofertas. Vimos que revela-nos uma adoração integral, exclusiva, uma adoração que também se remete ao único Deus vivo e verdadeiro, quando entregamos então as nossas vidas a Ele, deixando que Ele também governe as nossas finanças, não apenas as nossas emoções, mas reconhecendo como gratidão o muito que Ele tem feito por cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre a graça de dizimar, quais são os resultados da contribuição fiel no reino de Cristo. Essa mensagem, ela nos foi dada há 5 anos atrás. O Senhor nos abençoou com ela para um estudo que foi feito, e nós sentimos do Senhor a necessidade, sobretudo considerando que temos muitos irmãos novos na igreja, de, com algumas adaptações, vermos novamente para a nossa edificação nesse mês, com essa temática especial que o Senhor colocou no nosso coração. À medida que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à santa palavra do Senhor, e vamos ler com muita atenção o que nos diz este texto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento,
também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles ao vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santíssimo e eterno Deus, a tua palavra está diante de nós, posta para a nossa edificação. E sabemos, Pai, que na grande maioria das vezes seremos impactados, transformados por ela quando ela nos confronta dos nossos pecados, quando ela nos confronta dos nossos erros, omissões, atitudes que te desagradam. E por isso queremos te rogar humildemente, te suplicar, ó Pai, que tu comuniques ao coração de cada um dos teus servos e servas nessa noite, aos que nos visitam também, a mensagem que tu, antes da fundação do mundo, preparaste para que ouvíssemos. Como tu disseste, Senhor, ao meu coração, falaste, Senhor, a mim, te peço que fales também, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. É assim que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Na semana passada, quando falamos sobre o porquê de dizimarmos e qual é o propósito disso no contexto da igreja reformada, eu disse à igreja que o objetivo de falarmos sobre esse tema é instruir a igreja com respeito à importância e à relevância desta doutrina que tem cada vez mais sido negligenciada nos púlpitos de igrejas que querem agradar seus ouvintes. Ou, quem sabe, você pode me dizer, também há, pastor, igrejas que só falam sobre isso, é verdade, você tem razão, mas não falam como a Bíblia realmente nos ensina a esse propósito, a esse respeito. E esse mês, o Senhor colocou no nosso coração para o desafio da igreja a perceber o dízimo como um elemento da vida cristã sincera. Se nós consideramos a quantidade, eu falei isso na semana passada também, o tamanho, a quantidade, a extensão das bênçãos e das misericórdias do Senhor para com a vida de cada um de nós, desde o seu abrir os olhos para um dia de trabalho, até o seu descansar ao final dele, nós não deveríamos ter tanto estímulo ou tantos argumentos para nos convencer da necessidade de contribuirmos com o seu reino, depositando assim investimentos na sua obra. E parte disso através dos nossos dízimos, mas não apenas dele, também das nossas ofertas. Então, eu disse semana passada e repito, torna-se estranho imaginar que a igreja, os salvos do Senhor, ao se depararem com a sua graça, com as suas bênçãos, tantas que não podemos sequer contar, que eles ainda precisem de estímulo para contribuir na igreja. No contexto da segunda carta de Paulo, aqui aos Coríntios, nós vemos que Deus havia enriquecido grandiosamente aqueles irmãos. É a igreja de Corinto, ao mesmo tempo em que desafiou Paulo, advertindo sobre muitas coisas, sobretudo pelo contexto desordeiro com que celebravam o culto ao Senhor, no contexto da falta de discernimento na celebração da mesa do Senhor, que é a sua ceia, no contexto dos partidarismos que haviam ali, condescendência com imoralidades que havia naquela igreja, dentre outros problemas, como por exemplo na segunda carta, onde se questiona frontalmente a autoridade apostólica de Paulo, alguns infiltrados ali naquela igreja, até mesmo o acusando de ser um mercenário. Então, quando notamos, ainda assim, esta igreja era uma das mais capacitadas pelo Santo Espírito de Deus, com dons, mas ainda assim se mostravam resistentes em compartilhar os seus ganhos em benefício da obra de Deus. Tristemente, queridos irmãos,
ainda hoje nós podemos identificar este mesmo sentimento de dureza de muitos cristãos, ou de muitos que se dizem crentes, mesmo passados mais de 1900 anos da redação desta epístola paulina. Talvez possamos explicar um pouco dessa resistência por ênfases exacerbadas dadas nos púlpitos de muitas denominações cristãs acerca da contribuição financeira, vilipendiando a presença da necessidade da pregação fiel das Escrituras para que só se fale de dinheiro. E nós temos recebido aqui anualmente pessoas com essas marcas de experiências frustrantes em comunidades que se dizem igreja, mas só sabem falar de dinheiro. E nada apontando no contexto da salvação, da graça do Senhor Jesus Cristo, das doutrinas que são basilares para o fundamento da nossa fé. Muitas vezes também não entendem os crentes a importância da graça, da dádiva que é o crente participar com a sua contribuição do investimento no reino de Deus, por negligência, muitas vezes, do ensino correto desta doutrina, olhando para as Escrituras e na omissão de muitos servos em ensinar corretamente sobre o que significa dizimar na sua obra. Recentemente eu conversava com um pastor aqui da nossa região acerca deste tema, os dízimos e as ofertas. E dialogávamos sobre quantos irmãos têm chegado recentemente nas nossas igrejas com esse mesmo discurso repetido. Pastor, eu não aguentava mais ouvir sobre dinheiro, alguém disse. Na igreja que eu frequentava só se falava nisso, do início ao fim do culto. Lá não se pregava evangelho, pastor, disse esse irmão. Mas mamão, era dinheiro para isso, oferta para aquilo, campanha para isso, campanha para aquilo outro. A igreja se norteava no que pregava apenas no que diz respeito aos dízimos, ao ponto até, como temos testemunho em alguns locais, de não se preocuparem muito com pecados cometidos, a disciplina do Senhor é negligenciada, não importa muito. O que é importante é que você seja um dizimista fiel. Se você entrega ou devolve parte dos seus recursos na igreja, está regularmente contribuindo, então viva a sua vida do jeito que você quiser. É o que pregam muitas igrejas. Quando, na verdade, como vimos na semana passada, o nosso convite de Cristo é para o adorarmos de maneira integral, cumprindo com o que a sua palavra nos determina no tocante aos dízimos e ofertas, sim, mas não esquecendo do restante, porque a vida cristã não se resume a isto. Embora seja, muitas vezes, um legítimo retrato, este relato desse irmão preocupado e magoado com experiências tristes de igrejas porque passou, nós não podemos esquecer, queridos, que embora a igreja de Cristo não se mova pelo dinheiro, e não deve mesmo, mas pela graça de Deus, ainda assim, ela tem compromissos financeiros para honrar. Ela tem, como dissemos semana passada, a conta da luz para ser saldada, não é? E o dono da Equatorial, ele não vai isentar a igreja de pagar com o consumo da sua energia, porque nós estamos aqui realizando o trabalho do Senhor. Não pense dessa forma, porque não é realidade. Os recursos empenhados na obra, como ontem, quando estivemos das 19 horas até as 22, na Praça Tonico Vicente, aqui nessa cidade, distribuindo sopa para os mais carentes, necessitados, pessoas que estavam ali naquela praça, e compartilhando com eles literaturas, o Evangelho, falando da salvação e do amor de Cristo. Esse material teve um custo de frete. A sopa que foi preparada também não foi de graça. A igreja, embora conte exclusivamente com a graça do Senhor, ela também tem compromissos financeiros, pois faz parte de uma sociedade. Eu costumo sempre repetir essa tecla, meus irmãos, porque um dos legados que eu pretendo, com o nosso chamado nesta igreja, deixar a todos os irmãos, é que entendamos, todos nós, irmanados, que a igreja não é uma bolha. A igreja é uma instituição dentro da sociedade. Ela precisa se relacionar, ela precisa se comunicar, conversar com as necessidades do local onde ela está inserida, sobretudo para que, nesse contexto, participando ativamente da sociedade,
ela comunique o verdadeiro remédio para a libertação do homem, que é o Evangelho. E assim cumpra eficazmente o chamado para o qual ela tem recebido do Senhor. E no nosso país, adotamos o sistema monetário, o real, e assim se estabelecem as relações comerciais, relações pessoais e muitas outras. E isso demanda da igreja a necessidade de sustento, que é dever e responsabilidade dos seus membros, conforme o ensino fiel da palavra do Senhor e da Constituição da nossa igreja. Olhando para cá, para o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, nós vemos que aqueles irmãos também não estavam, como muitos hoje também não estão, acostumados a contribuir pela graça. Quanto que a gente se entristece de ver membro de igreja, cristãos, contribuindo com peso no coração. Parece que é penoso, é difícil, é um espinho. Sabe aquele ditado popular que diz que a pessoa tem um espinhos dentro do bolso? Não é? O crente tem no coração, às vezes, no tocante à sua contribuição. E por mais que Paulo aqui tenha precisado lhes mostrar sobre a importância do verdadeiro sentimento que deve nortear, queridos irmãos, o nosso coração, ao dizimarmos na sua obra, ao ofertarmos, não pelo peso da cobrança de uma exigência mandamental do Senhor, mas pelo ânimo e alegria de fazermos parte dessa obra. No envelope que você recebe enquanto membro dessa igreja, do dízimo, no envelope que você recebe, está aí à frente do seu banco para ofertar, tem uma frase que eu fiz questão juntamente com o nosso tesoureiro de mandar colocar: eu sou um participante desta obra. Isso é dizimar na obra do Senhor. Não é, eu prestei minhas contas diante do Senhor, está aqui, Senhor, já paguei meu dízimo. Você não paga o dízimo, você devolve com gratidão a Ele, porque tudo é dele. Ele não precisa do seu dinheiro. Nós devolvemos parte daquilo que Ele nos dá com sua bondosa mão, como reconhecimento e gratidão do quanto Ele tem sido fiel para conosco. E Paulo aqui exorta aquela igreja igualmente lidando com este problema da dureza do coração, motivando os irmãos da igreja de Corinto a participar de uma importante coleta, uma arrecadação de ofertas que seriam encaminhadas aos irmãos necessitados de Jerusalém. E naquele contexto estavam passando por perseguições, primeiro dos judeus, depois dos próprios romanos, fechando-se o cerco, muitos deles sendo lançados em cadeias por professarem a fé em Cristo. Você sabe que até o quarto século a igreja foi duramente perseguida, e por mais que fosse maltratada, muitos deles mortos e martirizados pela fé genuína que ostentavam, ainda assim o Senhor permitiu que a igreja prosperasse, pois deu promessa aos seus discípulos, dizendo que sobre a pedra da confissão que Pedro faz, de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, a sua igreja prevaleceria, e as portas do mundo dos mortos, do Hades, não haveriam de prevalecer contra ela. Isto é, nem mesmo a morte deteve o avanço da igreja. Como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires tem sido a semente da igreja. Quanto mais se matavam os cristãos nas arenas, sob os aplausos sádicos dos romanos, que não tinham coisas melhores para se fazer, a não ser aplaudirem aquele festival de morte, ainda assim a igreja perseverava e multiplicava e crescia. E como diz-nos o livro de Atos, dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. E nós queremos ver nessa noite, queridos, 5 lições sobre a nossa contribuição financeira na igreja do Senhor. A primeira é que a nossa contribuição, ela estimula a outros. A sua contribuição com o dízimo, com a oferta, não diz respeito só a você. Vamos ver o verso de número 1 até o verso 5 novamente. Aliás, o verso 1 e 2. Veja aí, mantenha aberto esse capítulo de número 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz aí o apóstolo Paulo: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado,
e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Quando ele diz aqui primeiro que quanto à assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos, é porque eles já tinham ciência das vicissitudes, das dificuldades que os cristãos de Jerusalém enfrentavam. Eles já sabiam que tinham viúvas passando fome, eles já sabiam que tinham cristãos sendo presos, eles já sabiam que tinham cristãos que foram tirados das suas casas, estavam precisando de alimento, de roupas, de recursos. Veja, naquele tempo, no mundo agropastoril, sim, precisavam de roupa, precisavam de alimento, precisavam de água, precisavam de abrigo para se encontrarem seguros ao defenderem a sua fé. Então ele não vai fazer outro argumento sobre isso. Quanto a isto é desnecessário escrever-vos, diz Paulo à igreja de Corinto. Mas o que mais nos chama a atenção aqui nesse contexto é ele dizer para eles que o seu zelo em arrecadar essas ofertas tem estimulado a muitos. Comentando esse texto, Warren Wiersbe, ele diz que é interessante observar que Paulo usou o zelo dos coríntios para desafiar os macedônios, mas agora usava as igrejas da Macedônia para desafiar os coríntios. Quando nós lemos aqui, vimos que Paulo foi para a Macedônia. Você já sabe em que contexto ele foi para lá, recebendo uma visão do Senhor, de um homem grego. Ele estava em Corinto e vai para lá. E quando ele chega na Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos, ele estimula aqueles irmãos e de outras circunvizinhanças, onde teve a oportunidade de plantar igrejas, para a grande coleta que seria encaminhada para Jerusalém, dizendo: olha, vocês não vão ficar para trás. A igreja de Corinto, você não sabe, está preparando uma grande coleta. Que, Paulo? Então a gente não vai ficar para trás, a gente vai arrecadar também. Que bênção que esses irmãos estão comprometidos. Nós vamos também ser cotados entre esses que contribuirão. E nada da oferta chegar. Paulo mandou representantes para lá. E aí, meu pessoal? Que tal a oferta? O que vocês vão fazer? Vamos deixar passar vergonha? Ele dizendo aqui para eles: não, mas ele é muito pastoral. E agora ele inverte. Usou o exemplo dos coríntios primeiro para dizer: olha, macedônios, gregos, filipenses, colossenses, tessalonicenses, reúnam coleta, porque a igreja de Corinto está comprometida com isso. Usem isso como inspiração, como exemplo. E agora ele viu que não estava sendo correspondido na expectativa que foi colocada naquela igreja. E ele faz o contrário. Coríntios, os macedônios já estão muito à frente. O que vocês vão fazer a esse respeito? Vocês vão ficar mesmo fazendo vergonha do meu nome? Apesar, meus irmãos, de não ser recomendável que se estimule competição entre os crentes no serviço do Senhor, nós precisamos considerar, como nos diz lá em Hebreus 10, 24, também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós podemos e devemos olhar com bons olhos os exemplos firmes de serviço, de envolvimento na obra do Senhor, como um estímulo para melhorarmos o nosso serviço também, vendo o que Deus tem feito na vida de outros cristãos, de outros irmãos em outros arraiais, para que também nós nos sintamos desafiados a nos esforçar mais pela causa do Senhor, de sermos melhores crentes, de sermos melhores servos. Um ano antes de dizer isso aqui em 2 Coríntios 9, como está lá em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, nós vemos esse compromisso assumido pela igreja de Corinto. Os coríntios tinham se comprometido com grande alegria a participar da coleta que seria encaminhada a Jerusalém, mas até então já tinha se passado um ano e nenhuma providência foi tomada nesse sentido. Enquanto na Macedônia já tinham cumprido a sua promessa, e Paulo temia que os coríntios tivessem o feito de alegrar aquela igreja em vão. Como uma mentira. Imagine você, o pensamento de Paulo: eu usei o exemplo de vocês para nada, porque a oferta de vocês mesmo ainda não chegou às nossas mãos. Paulo usa aqui então com sabedoria da própria fama da igreja de Corinto, que era motivo de honra para aquele apóstolo, para mexer com os brios, para dar uma sacudida naqueles irmãos. Como quem diria: olha só, façam jus aos elogios que eu fiz a vocês.
ou vocês vão desonrar toda a expectativa que foi colocada. E não somente isso, os elogios que Paulo faz aos coríntios, da região da Acaia, levam outros irmãos a adotarem também este princípio de fidelidade, de obediência ao Senhor. Porque nesse caso, os próprios macedônios, que se sentiram estimulados a também servir a Cristo, o fizeram antes mesmo dos próprios coríntios. E aí nós observamos, queridos, o poder que há no exemplo. O estímulo, ele é tão forte, é tão poderoso, que muitas vezes, como nesse caso, vai levar o estimulado a cumprir com o que ele foi estimulado antes de quem o estimulou. Mas não era para ser assim. Era para os macedônios se alegrarem em contribuir por ver a oferta já arrecadada dos coríntios. Mas eles, então, com dureza no seu coração, fecharam-se, negligenciando com o seu dever de arrecadar para essa coleta que seria enviada a Jerusalém. Contribuir na casa do Senhor, meus irmãos, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, demanda que façamos isto com alegria, com entusiasmo. Como diz o verso 7 deste texto, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É também uma maneira de testemunharmos acerca da maravilhosa graça de Cristo e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E com isso, sendo um fiel dizimista, sendo um fiel ofertante e fazendo isto com alegria, liberalidade, desprendimento, regularmente, você estimula outras pessoas. Pois alguém novo que está chegando na fé vai olhar para o seu exemplo, vai se sentir também animado. Puxa vida, eu vejo o irmão fulano, ele contribui, às vezes ele passa necessidade, mas ele não descumpre com o que o Senhor pede dele. Ele dá, se ele recebeu no mês difícil, R$1.000, R$100 ele separa como dízimo ao Senhor. Se ele ganhou R$500, foi um mês muito difícil, R$50 ele devolve ao Senhor, porque não é dele, é de Deus, é da sua obra, é um compromisso nosso que temos que ter com a sua obra, se somos verdadeiramente fiéis a Ele. E isso estimula as pessoas, isso estimula, isso incentiva, isso carrega pelo exemplo também no testemunho do que temos feito. É dizermos, como estímulo ao mundo, que não é o dinheiro que nos governa, mas a generosidade e o espírito servil que procede do próprio Cristo. Ele que antes, não julgando como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, como vemos lá em Filipenses 2, verso 7. Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa contribuição, ela nos abençoa. Além de estimular outros, ela também abençoa grandemente aqueles que a praticam, aquele que é um contribuinte fiel da obra do Senhor. Vamos ver os versos de 6 até o verso 11. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Em Lucas, capítulo 6, verso 38, o Senhor Jesus, em outra aplicação, dizendo aos seus discípulos sobre a sua oração, ele diz: dai e dar-se-vos-á, pedi e vos será concedido. Foi a promessa que Jesus fez e continua valendo nos dias de hoje. Valendo, mas com uma importante ressalva de que a boa medida de Cristo em nossa recompensa nem sempre será o dinheiro e quase nunca serão bens materiais, mas o que Ele tem para nos conceder, recompensas celestiais, com toda certeza eu lhe asseguro, valem muito mais do que todo o ouro dessa terra.
vale muito mais do que tudo que você já deu para a obra do Senhor, do que tudo que você já ofertou na sua casa. O mundo simplesmente não entende uma declaração como esta. O mundo tem dificuldade de compreender o crente que tem compromisso com seu dízimo, com as suas ofertas. Você certamente vai ser muitas vezes taxado de tolo, taxado de sustentador de pastor, sustentador de carros de luxo, de líderes de igrejas. Isso, sobretudo, usando exemplos ruins, que são verdadeiros, infelizmente, que mancham a honra do evangelho mundo afora. Mas isso não é realidade quando você observa o compromisso existente na aplicação de todo o recurso arrecadado, como nesta igreja. E eu não falaria isso se não tivesse total segurança disso. E você, da mesma forma. Em Provérbios 11, 24, Salomão nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A avareza nos amaldiçoa à medida em que a nossa liberalidade também nos traz bênçãos. Mas, pastor, então você está dizendo que quanto mais eu dou dízimos, mais a minha conta se multiplica? É isso? Não. Paulo está falando de uma colheita muito mais importante do que contingentes monetários. Paulo está falando aqui de uma vida doada integralmente para o serviço da obra do Senhor, que não mede esforços para investir no que precisa ser investido. E Paulo mostra aqui aos Coríntios, nos versos de 6 a 11, que acabamos de ler, que nós ceifaremos à medida em que semeamos. No verso 6, tal qual um agricultor que planta muitas sementes, tendo nisto maior probabilidade de uma grande colheita e uma safra abundante, nós devemos nos recordar que precisamos investir as nossas vidas por inteiro, não apenas uma parte delas, incluindo nosso dinheiro, nossos bens, em benefício da obra do Senhor, como nos orienta o próprio Paulo em Filipenses 4, 10 a 20, vindo naturalmente com esse investimento a colheita, os frutos. Você pode continuar pobre, continuar vivendo uma vida simples, mas eu garanto a você que, sendo um dizimista fiel, você vai ser alguém mais generoso. Você com toda certeza será alguém mais comprometido. Você com toda certeza vai observar com mais atenção a fidelidade do Senhor presente na tua mesa. E você com toda certeza terá o teu coração mais governado por Cristo do que pelas tuas próprias conveniências. Sempre precisamos lembrar, entretanto, meus irmãos, sobre isto, sobre essa contribuição que nos abençoa, que nós não podemos querer colher ou plantar para colher o que nós queremos. Nós semeamos o que Ele quer que nós semeemos. Como está no verso 7, Deus não se agrada de barganhadores. Como eu tenho visto algumas vezes em carros, aquele adesivo, fruto do dízimo, como se Deus se preocupasse com o carro que você usa, se você anda de transporte coletivo, de Kombi, patinete, ou anda a pé fazendo um bom exercício, que são questões periféricas e nada comunicam a recompensa que Deus nos dá pela nossa fidelidade. É preciso que se destaque isso. Deus não se agrada, Deus se agrada, melhor dizendo, do coração que é generoso, que tem alegria de dizimar, de ofertar, pois do contrário, o que era para ser bênção, torna-se em maldição para as nossas vidas, tal qual ofertas levadas embebidas em inveja, como no caso de Caim, quando oferta ao Senhor lá em Gênesis 4, de 1 a 7. Essa oferta ela não é recebida pelo Senhor, ela não se constitui em bênção, pelo contrário, ela traz para nós juízo da parte de Cristo. Nós somos diretamente abençoados, meus irmãos, por contribuir ao Senhor, mesmo durante o processo da semeadura. Você não precisa ver o fruto para ser abençoado. Enquanto está semeando, está sendo abençoado. Porque enquanto um agricultor precisa aguardar a fertilização, a chuva, o preparo do solo, o sol, o tempo certo para passar então a desfrutar dos frutos da sua plantação, o cristão que contribui pela graça, com alegria, desprendimento, já colhe imediatamente, pois está sendo enriquecido em tudo pela generosidade.
Verso 11, ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Um coração generoso é o primeiro fruto, é a primeira recompensa, é o primeiro tesouro que ele nos dá ao sermos legítimos imitadores do seu exemplo, pois o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para reclinar sua cabeça. O teu prêmio ao ser um dizimista fiel, a tua recompensa, meu irmão, a ser um ofertante liberal na casa do Senhor, não é você ficar mais rico, mais abastado. É você ser cada vez mais transformado, ter o seu coração rendido completa e integralmente ao Espírito Santo. E assim, transformado pelo poder de Cristo, atuando em nossas vidas, Ele nos faz, trazendo como recompensa mais abertura para contribuir na sua obra, mais alegria para dizimar e ofertar na sua casa. E esse ponto nos conecta diretamente com o anterior, pois, por nosso ato de contribuição, envolvemos outras vidas também em bênçãos, tributando a Deus ação de graças. É o que diz no final do verso 11. Para que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque a bênção que você recebe por ser um dizimista fiel, um ofertante fiel na casa do Senhor, estimula também aos outros. Em terceiro lugar, nós vemos ainda, queridos, que a nossa contribuição supre necessidades. Vamos ler o verso de número 12, que diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Supre necessidades, porque o serviço da assistência não só supre necessidades, como também rende graça ao nome do Senhor. Paulo introduz uma nova palavra aqui para o sentido e significado da contribuição: assistência. Socorro era o objetivo que tinha a grande coleta que seria enviada para Jerusalém. Esse termo ele é associado no contexto bíblico levítico ao serviço do templo destinado aos sacerdotes. E desse modo, Paulo coloca a prática do dízimo das ofertas num nível altíssimo de importância. Aquela não era só uma coleta feita pelas igrejas para ser enviada como uma rotina. Era considerada por Paulo um sacrifício espiritual apresentado a Deus, assemelhante ao sacrifício que era ministrado pelo próprio sacerdote no altar do templo, pois dele se beneficiavam os levitas com o que sobrava do animal que era imolado no altar. Essa é a palavra que ele usa aqui no grego, assistência. A assistência dada aos servos do Senhor, não atando a boca ao boi, como diz Paulo também, escrevendo em outra circunstância. De suma importância fazemos esse detalhamento dessa palavra, o socorro, a assistência dos necessitados, para entendermos, queridos, o verdadeiro caráter da nossa contribuição. O sacerdote oferecia um sacrifício em benefício para todo o povo, para adorar o Senhor, visando a glória do Senhor. E parte daquele sacrifício era destinada à sua manutenção dos sacerdotes, das suas famílias, como está lá em Deuteronômio 18:1. Nesse mesmo sentido, nossos dízimos e contribuições são destinadas em grande parte à assistência da casa do Senhor, para suprir as necessidades e as carências de muitos irmãos, e no intuito de assistir a todos que precisam da família da fé. Como nos recomenda Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 10. Nossa contribuição deve buscar nunca um motivo. Ela é apenas e tão somente busca a oportunidade. Deve ser a nossa contribuição para o socorro, para suprir necessidades e de maneira incondicional. Nossa contribuição não deve ter como objetivo suprir necessidades que visem subsidiar luxos. Há sempre carências importantes a serem supridas. No entanto, nenhum cristão em nenhuma igreja vai ser capaz de suprir todas elas. Sendo necessário o emprego correto, sábio e equilibrado de prioridades, estratégias para a correta assistência que é desenvolvida pela igreja. Por isso, o verdadeiro crente, entendendo
do que se reveste o significado do seu dízimo, da sua oferta na casa do Senhor, por menor que seja, diga-se de passagem, ele não fica questionando o preceito de Deus, ele é generoso, ele age com liberalidade para promover o devido sustento da igreja nas suas mais variadas necessidades. Com isso, sustento do ministro, para que possa se dedicar ao enfado da pregação do Evangelho, o pagamento de contas estruturais, luz, energia, água, permitindo a realização dos cultos, o anúncio do Evangelho na nossa cidade, manutenção de templo, de prédios, salas, sustento de missionários, suporte aos órfãos e viúvas, aos irmãos necessitados, e assim sabendo que a sua contribuição, além de determinada por Deus, se volta à assistência. E como vimos, essa assistência é um sacerdócio de todo crente, um sacrifício apresentado liberalmente pelo verdadeiro crente em Cristo, mas não no contexto de peso, mas no contexto da graça. Em quarto lugar, queridos, a nossa contribuição, ela glorifica a Deus. Verso 3, ele nos diz o quê? Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos. Quais seriam os motivos de agradecimento dos cristãos de Jerusalém ao receber a oferta dos macedônios e dos coríntios? Como teria sido a reação deles? Podemos nos pegar a imaginar isto. Sem dúvida, seu coração seria inundado de um verdadeiro louvor a Deus. Quantas vezes você pode ficar se perguntando o quanto que uma quantia pequena para você, trivial, que você gasta num lanche, pode ser um prato de comida colocado na mesa de um missionário, que você não avisou, encontrou o Pix aí dele, inclusive no nosso boletim temos lá um casal de missionários com os dados para se você quiser contribuir com eles. Você não tem noção. Às vezes esse valor que é revestido para a compra de Bíblias, de materiais, de vidas que estão genuinamente empenhadas na obra do Senhor. Sem dúvida, os cristãos de Jerusalém louvaram o nome do Senhor pela oferta arrecadada. E principalmente olhando a generosidade de igrejas gentias, igrejas plantadas pelo ministério de Paulo, de Barnabé, de Silas, Timóteo, tantos outros, Apolo, Áquila, Priscila, não eram judeus de nascimento. E os cristãos originários de Jerusalém, judeus por nacionalidade, estavam ali cumprindo com a aliança que o Senhor havia feito com eles, sendo assistidos mesmo por aqueles que não eram hebreus. Certamente eles diriam, esses gentios não apenas pregam o evangelho. Quando receberam as ofertas dos cristãos de Jerusalém, sem dúvida, meus irmãos, eles olharam para essa coleta e afirmaram, esses gentios de Corinto, da Macedônia, da Acaia, eles não apenas pregam o evangelho, eles também o vivem. Eles também vivem ou praticam. Este é um dos aspectos mais importantes do dízimo e da oferta na igreja, porque nenhum indivíduo leva a glória que pertence somente a Deus. A sua glória não é dividida com outrem. Diz-nos Isaías no capítulo 55, o motivo de regozijo, de louvor dos irmãos de Jerusalém se daria única e exclusivamente pela infalível soberania de Deus, que tocou a vida dos gentios, inclusive em seu favor. Inclusive, Paulo usa justamente essa expressão no verso 13, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. A nossa obediência em devolver o dízimo e ofertar na obra do Senhor não reflete nada a teu respeito, mas diz tudo sobre o Senhor. Reflete a glória do nome de Deus. Ligando com os pontos anteriores, as necessidades são supridas, outros irmãos são abençoados e são continuamente estimulados a também serem fiéis contribuintes da sua obra. Deus, ele é glorificado pela nossa contribuição financeira. Coloque isso na tua cabeça. Você pode ficar o ano todo frequentando o trabalho de igreja,
não perder um único dia de devocional. Mas se você descumpre também com este mandamento do Senhor, você não tem sido um crente fiel, obediente a Ele. Pastor, mas eu estou desempregado. E por acaso Abraão estava com a sua carteira assinada? Eu não me lembro disso lá em Gênesis, quando ele teve que mostrar a CLT dele para Melquisedeque. Olha, rei de Salém, entregar 10%, mas só agora que eu estou com carteira assinada, hein? O crente que confia no Senhor, ele fez um serviço ali, que nem a moedinha do menino que nós contamos na semana passada. Recebeu R$1 do pai, pediu, pai, me dê 10 moedinhas de 10 centavos, que eu vou separar o dízimo. Aquela criança não tinha emprego, mas tinha um coração fiel ao Senhor. Deus é glorificado pela nossa contribuição. À medida que com isso nós estamos sendo usados por Ele como agentes do seu reino para promover a manutenção da sua obra, veja que grande dádiva. Deus não precisa disso, queridos. Ele nos permite vivenciar dessa forma a nossa fidelidade na sua obra, para que nós sejamos transformados, não deixando espaço no nosso coração para a avareza e para o louvor ao dinheiro. Deus poderia muito bem, num estalar de dedos, determinar o cumprimento de sua vontade, as promessas na vida da sua igreja. Mas Ele quer usar a você e a mim para esse fim, presenteando-nos com doses da sua graça e da sua misericórdia canalizadas em nossas vidas. É uma dádiva contribuirmos na obra do Senhor. E em quinto e último lugar, nos versos 14 e 15, vemos que a nossa contribuição promove a união do povo de Deus. Vamos ler os versos 14 e 15. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, sentimento, tá? Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Certamente era uma das principais propostas de Paulo ao desafiar as igrejas gentias a ajudar os cristãos judeus de Jerusalém. Os legalistas já haviam acusado Paulo de opor-se aos judeus e à lei, como está lá em Atos 15, de 1 a 5. As igrejas dos gentios já se encontravam geograficamente distanciadas de Jerusalém, que foi a nascente da igreja do Senhor Jesus. E Paulo desejava evitar uma divisão ainda maior, conclamando os gentios, os coríntios, os macedônios, os da Acaia, para contribuírem também, como fazia parte do seu grande plano de pacificação da obra do Senhor. E que grande projeto, que grande estratégia de Paulo. De que maneira a contribuição iria criar vínculos mais estreitos entre as congregações dos judeus e dos gentios? Em primeiro lugar, porque era uma expressão de amor, pois os gentios, que não tinham obrigação alguma de contribuir com os judeus, fizeram pela graça de Deus. Os judeus, por sua vez, se sentiriam mais ligados aos seus irmãos e irmãs gentios, contemplando a sua generosidade e glorificando o nome do Senhor. Outro vínculo espiritual criado a partir dessa contribuição, perceba no texto, é a oração. No verso 14 é dito, enquanto oram eles a vosso favor. Paulo sabia que as igrejas gentias não estavam comprando as orações, não estavam comprando o afeto da igreja de Jerusalém, mas vislumbrava no ato da contribuição um ato de espontaneidade, de amor, louvor a Deus e oração na partilha e na fraternidade que redundou na geração de laços. E não diferente disso, depois que Jerusalém foi destruída, os judeus que se dispersaram de Jerusalém foram encontrar abrigo justamente aonde? Entre os gentios, estabelecendo-se num dos grandes polos do cristianismo no primeiro e no segundo século, uma cidade não judia, mas grega, chamada Antioquia. Entre os gentios. É justamente Deus que nos permite, queridos, esta união, que não é gerada pelos atos nossos, pela nossa contribuição diretamente,
porque nós somos naturalmente inclinados ao pecado, mas é Deus que nos permite agirmos com liberalidade para contribuir na sua casa. E por isso possibilita a união, a comunhão, o estreitamento de laços no corpo de Cristo, tendo como exemplo a união que procede de Cristo para com o próprio Pai e o Espírito, como dito na oração sacerdotal de Cristo em João 17, 21. Tanto os gentios quanto os judeus seriam conduzidos para mais perto de Cristo em toda essa arrecadação. Porque Paulo diz, no verso 15, graças a Deus pelo seu dom inefável, a salvação. É o fato de você ser um salvo em Cristo que te permite ser um dizimista, sem pesar, mas com alegria. É o fato de você ser salvo e regenerado por Cristo que te faz ser um ofertante na sua obra, não temendo o pão que não faltará na tua mesa, porque você sabe em quem tem crido, está bem certo de que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto aquilo pensamos, de tudo quanto temos sentido e pedido a Ele. Pastor, mas eu tenho tão pouco, a viúva pobre também tinha. E ela não deu o que sobrou, como os fariseus. Ela deu tudo. Quantas moedinhas? 2 moedinhas. Era tudo o que ela tinha. E o fez por fidelidade ao Senhor, reconhecendo que nada faltaria na sua casa. Pode parecer que foi uma atitude isolada, mas esse espírito fraterno e de liberalidade, meus irmãos, desencadeou o fortalecimento da igreja para suportar perseguições, múltiplos sofrimentos que haveriam de vir nos anos seguintes, como eu disse, após a destruição de Jerusalém no ano 70. Se muitas igrejas hoje se voltassem à prática da contribuição financeira, ensinados pela graça do Senhor e não com pesar no coração, não haveriam tantos apelos, pressões para o dízimo, para as ofertas, com a criação de uma série de métodos, artifícios para levantar fundos com pouco ou nenhum benefício em prol do reino de Deus. Não haveria essa necessidade. Da mesma forma, se muitos crentes buscassem verdadeiramente abrir o seu coração, se deixando conduzir por Cristo de maneira inteira, plena, absoluta, não se queixariam, nem falariam tanto no seu dízimo, em ofertar no benefício da seara daquele que é o nosso ceifeiro, é o Senhor, e ainda no envolvimento financeiro com a vida da igreja. Nós não teríamos também, se tivéssemos mais crentes envolvidos com esse olhar da graça, no que diz respeito à sua contribuição na igreja, não teríamos muitos que, não praticando a contribuição pela graça, devolvem até o seu dízimo mensalmente, ofertam, mas não querem se envolver nas celebrações, não se envolvem em nada, programações nos atos da igreja. Quando um cristão pratica a contribuição pela graça, o seu dinheiro não é um substituto para a sua preocupação, nem para com o seu serviço na obra do Senhor. Ele investe financeiramente, mas também investe com a sua vida. Uma coisa não anula a outra. Nós devemos, queridos, como sinônimo completo da entrega de nossas vidas, entregar nossos bens para serviço e assistência da obra do Senhor. Não necessariamente apenas com o dízimo, também com ele, mas com a hospitalidade com a qual você recebe um servo do Senhor na sua casa, com a disponibilidade do seu tempo, que também é precioso, certamente, para trabalhar para o Senhor. Não façamos como aqueles irmãos coríntios, mas como os macedônios. Não façamos como os coríntios, endurecendo-se, precisando ser chamado a atenção. Não espere o pastor ficar puxando a sua orelha. Não espere o outro ano para de novo falarmos sobre o dízimo na igreja. Porque a gente não vai ficar falando todo mês, é óbvio. Seja como os macedônios. Ouvindo a repreensão, haja com interesse, com disposição de contribuir, como eles que ergueram-se, articularam-se para arrecadar dízimos e ofertas e contribuir com a igreja em Jerusalém. Lembremos ainda, queridos, que 10% é o mínimo que a palavra de Deus exige de nós. Enquanto filhos seus que somos,
nós vamos nos sentir naturalmente envergonhados por entregarmos aquele que deu tudo por nós, que deu seu filho sem hesitar na cruz para te salvar, para te resgatar do teu cativeiro, como também um dia fez comigo. Você vai ficar muito triste de ter que devolver para ele mensalmente só 10%. Isso não é nada. Você vai dar seu tempo, você vai dar sua vida, você vai ofertar. Porque pense só, Deus não nos devia nada. Deus não devia nada e continua não devendo nada para você e nem para mim. E ainda assim, não te devendo nada, Ele nos deu o melhor. Ele não nos deu o que sobrou. Já parou para pensar nisso? Ele deu o seu unigênito Filho. E olhando para os nossos pecados postos sobre ele na cruz do Calvário, ele o abandona para que nunca mais eu e você nos sentíssemos sozinhos. Ele precisou enfrentar o abandono, bradando, próximo já de padecer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não nos devia nada e deu-nos a melhor de todas as ofertas, pagando a tua e a minha dívida, esvaziando-se da sua glória pura, tornando-se como um de nós, morrendo numa cruz em prol de nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia para nos garantir a esperança da vida eterna. É impossível que você atinja o mesmo grau de generosidade que Deus teve para conosco. Ele foi, é e continua sendo o grande doador por excelência. E nós apenas devolvemos a Ele o que Ele mesmo das suas mãos nos concede que tenhamos. É pouco? É, mas foi Ele que te deu. Foi o Senhor que te deu. Como Davi reconhece no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14. Dizimar e ofertar pela graça significa crermos realmente. Significa testemunharmos realmente que nós servimos ao Deus que é doador por excelência, usando com isso nossos recursos materiais e também espirituais para glorificá-lo, testemunhando do maior ato de contribuição já feito na história, que foi o sacrifício de Cristo. Tudo que temos, não apenas a tua renda, para de pensar pequeno, para de pensar mesquinho. Não é sobre dinheiro, é sobre entrega, é sobre devoção verdadeira ao Senhor. Não é só a tua renda que pertence a Deus, é a tua vida. Não é a tua renda que pertence a Deus, é tudo que você é, pertence a Ele. É dado por Deus para nós o que temos, para que usemos tudo em seu próprio benefício, para a glória do seu poderoso nome. Nós somos apenas enriquecidos em tudo pelo seu infinito amor, para devolvermos a Ele com gratidão, compartilhando assim uma parte do que temos no benefício da sua obra. Nosso compromisso tem e precisa ser maior do que isso. E neste ano, ainda dá tempo de que você se comprometa e se desafie para contribuir mais com o Senhor. Nós estamos no segundo mês do ano. Nós temos ainda 10 meses pela frente. Vamos mudar a história. Permita que Ele mude a sua história. Semana passada nós fizemos aqui um desafio a esta igreja. Fazemos novamente. Contando só um salário mínimo. Hoje, de um percentual de menos de 20%. É isso mesmo. Menos de 20% dos membros comungantes da igreja são dizimistas fiéis. Se nós chegarmos em 60 pelo menos, você não sabe o que vai acontecer.
Você não tem noção do quanto o potencial de investimento em missões, de investimento no campo, de sustento de obreiros, de aluguel de instalações, de avanço, de multiplicação vai ser oportunizado. A igreja dá um salto de mais de 55% em cima do que a gente tem hoje de arrecadação, para que a obra do Senhor seja levada a efeito. Contribua mais, seja mais entendedor de que o teu dízimo, a tua oferta, ela precisa ser um sinônimo, um reflexo da graça impagável, da dívida que já foi saldada em nosso lugar, e devolvemos apenas como gratidão por tudo que continuamente temos recebido, o dom inefável de Cristo. E é por isso que ele encerra dizendo assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Não tem nada para que se comparar. Por isso hoje é o tempo da mudança. Hoje é o tempo da transformação. Hoje é o dia em que você pode sair daqui comprometido em ser um crente fiel com seu dízimo, em ser um ofertante na obra do Senhor. Você talvez não vai ficar mais abastado, mais rico. Se você tem um carro, talvez continue com ele, talvez até tenha problemas para a sua manutenção. Mas tenha certeza, as recompensas eternas, as bênçãos do Senhor se multiplicarão de maneira evidente na tua vida. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos nosso culto hoje. Vamos cantar ao Senhor o cântico que foi selecionado como temático para essa nossa sequência de sermões sobre a contribuição na igreja. Salmo 37, verso número